Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Seguimos na playlist de Física aplicada para o ensino médio dentro do estudo da ótica geométrica. Nós estamos vendo agora os casos do prisma óptico. Nos vídeos anteriores nós fizemos a demonstração de fórmulas e mostramos que esse é o aspecto de um prisma óptico quando tem uma base triangular. Então o que vai acontecer agora no nosso exercício? Nós vamos pegar, como exemplo, uma fatia a partir de uma secção desse prisma óptico. E com essa representação, que teremos evidentemente um triângulo, nós vamos fazer as anotações, deduções e responder as perguntas que o exercício está pedindo. É disso que nós estamos falando, de um prisma óptico. As propriedades e as definições já foram colocadas no vídeo inicial. Então esse triângulo aqui que você está vendo, ele está simbolizando uma fatia, uma secção do prisma óptico que eu mostrei na tela anterior. O prisma óptico é todo meio homogêneo, aqui nós temos um meio homogêneo, pode ser um vidro, por exemplo, né? Um meio homogêneo transparente, limitado pelas duas faces planas. Nós temos aqui, ó, essa face e essa face. Vamos marcar que aqui é a superfície 1, aqui é a superfície 2. Então fica limitado por essas duas faces planas. Aqui nós temos um meio, que é o ar, vamos chamar de meio A, para adequar as formas que a gente vai usar. Aqui o meio A novamente, porque é o ar, então é ar, prisma, ar. E aqui o meio B, representado pelo próprio material que compõe esse prisma. Um material transparente e homogêneo. Então, com base nessas informações aqui, eu fiz uma reprodução desse processo de refração. E a partir daí, nós vamos fazer a resolução de 6 exercícios. É bem completo. Olha o que nós vamos responder. Nós teremos ali duas refrações, uma na face 1 e outra na face 2. Então, nós vamos responder as perguntas. A. Ângulo de refração na primeira face. B. Desvio angular na segunda face. C. Ângulo de incidência na segunda face. D. Ângulo de refração na segunda face. E E. Desvio angular na segunda face. F. Desvio angular total. Isso aqui pode ser usado fórmula ou deduzir olhando para os triângulos. Mas enfim, são 6 questões. Bom, já fiz o desenho aqui. Então observe o seguinte, ele diz que tem um ângulo incidente. Então nós sabemos, é um raio que incide a superfície desse prisma, uma delas, né? Pode ser a 1 ou pode ser a 2. A gente começa pela 1 para ficar mais em ordem. Formando um ângulo de 45 graus, ângulo de incidência. Então é esse ângulo aqui, ó, ele vale 45 graus. Pessoal, é essa abertura aqui, ó, essa abertura. Vou pôr aqui para não confundir. 45 graus é igual ao I, ou seja, o ângulo de incidência formado com raio incidente com a normal, ok? Então aqui é a primeira face, vai acontecer a refração, porque esse meio é menos refringente que esse, aqui é o ar e aqui é o vidro. Vamos dizer que esse prisma seja formado por um vidro transparente, material homogêneo. Então, aqui tocando vai haver a refração. Aqui segue o raio de refração. Mas o prolongamento do raio incidente continua. Então, ele forma um desvio. Isso aqui é o desvio 1, o primeiro desvio. Já vamos fazer esses cálculos, mas primeiro vamos interpretar tudo que eu coloquei aqui, ó. Esse raio refratado vai tocar agora na face 2. Vai promover uma segunda refração. Então, agora o ângulo incidente vai ser esse aqui, ó, formado pelo raio refratado com essa normal aqui. Então, esse ângulo vai ser chamado de R'. Esse primeiro aqui é R, ângulo de refração. Ok? Então, novamente aqui vai acontecer a refração e vai surgir um ângulo de refração. Ele vai ser chamado de I'. Então, eu comentei que aqui nós vamos ter o primeiro desvio, é o D1, e aqui, quando ocorrer a segunda refração, novamente vamos ter um desvio aqui, ó, chamado desvio 2. Então, vamos começar a responder as perguntas do exercício. Ângulo de refração da primeira face.
Ângulo de refração da primeira face é esse ângulo aqui, ó. E eu conheço o incidente, eu encontro esse trabalhando com a lei de Snell-Descartes. Vamos então colocar ela aqui para a gente trabalhar. Vamos reconhecer a fórmula. N de A vezes seno de I é igual a NB vezes seno de R. O N significa índice de refração, no meio A, é o ar, de onde está partindo o raio incidente, vezes o seno do próprio ângulo incidente, aquele formado com a normal e o raio incidente, é ângulo de incidência. N de B, índice de refração no meio B, o meio B é o próprio prisma, ok? E essa informação foi dada, vale raiz quadrada de 2. Então, aqui vamos substituir por raiz quadrada de 2. E seno de R é seno do ângulo de refração. Eu quero saber exatamente qual é esse ângulo. Então vamos fazer as substituições. Isso aqui já foi feito várias vezes nessa sequência de estudos. Então, o meio A é o ar, vale 1, o índice de refração. Aqui é seno do ângulo de 45 graus. Nada tão estranho. Aqui vai valer raiz quadrada de 2, é o índice de refração no meio B, que é o próprio prisma, vezes seno do ângulo R. Multiplicar por 1 não vai alterar, seno de 45 é raiz quadrada de 2 dividido por 2. É igual a raiz quadrada de 2 vezes seno do ângulo R. Eu vou isolar seno de R desse lado, é mais fácil de falar. Então, isso aqui passa dividindo, é raiz quadrada de 2 sobre 2 dividido por raiz quadrada de 2. Claro que vai ter uma simplificação aqui, mas é divisão de fração com fração. Mantém a primeira e multiplica invertendo a segunda. Uma vez que tem 1 aqui. Inverteu, vai simplificar isso aqui, né? Sobrou 1 sobre 2. Então, eu tenho um seno para um determinado ângulo R valendo meio. Quando nós temos um seno que vale meio, é porque esse ângulo R vale 30 graus. Ok, precisava saber disso aqui. É o ângulo de refração na primeira face. Ângulo de refração na primeira face. 30 graus. Então, estamos aqui, ó, 30 graus. Ângulo de refração na primeira face, 30 graus. Isso aqui é o R, o ângulo de refração, 30 graus. Próxima pergunta, desvio angular na primeira face. O raio incidente toca nessa superfície 1, temos a refração e aqui o prolongamento do raio incidente. Então, é um desvio que aconteceu aqui. É o chamado desvio angular da primeira face. Essa abertura aqui é chamada de D1. Desvio primeiro desvio. Observe, isso aqui, ó, é esse ângulo de 45 menos esse aqui. É o famoso I menos R. Deixa eu pôr aqui para você. O D1, ele é igual o I menos o R. O ângulo de incidência menos o ângulo de refração. Então, está muito fácil de saber que o D1 vai ser, o I é 45 e o de refração é 30. Então, o D1 vai ser igual a 15 graus. 15 graus. Então, estamos respondendo a letra B. Desvio angular na primeira face é o D1 e a gente viu que vale 15 graus. Então, é esse ângulo aqui, ó, 15 graus. Eu vou marcar 15 graus. Aqui eu estou dizendo o nome do ângulo, D1, ele vale 15 graus. Letra C, o ângulo de incidência na segunda face. Pessoal, observe aqui, ó. Esse ângulo A aqui, ó, é o ângulo de abertura ou de refringência. É isso aqui, ó. Vale 75 graus. Vamos por aqui, 75 graus. Então, agora você observa esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Para esse triângulo aqui, esses dois ângulos são internos.
E esse ângulo aqui é externo, pessoal. Esse aqui é o ângulo externo. A propriedade diz que esse ângulo externo, ele corresponde à soma dos dois ângulos internos que não seja o adjacente. Não pode ser esse, tem que ser os outros dois. Então, 75 graus. Então, se tem 30 aqui, aqui tem que ter 45 graus. Já fica definido que esse ângulo aqui, ó, vale 45 graus, o R'. Observe o seguinte, então esse raio refratado, agora ele está incidindo aqui na superfície 2, está promovendo uma nova refração. Então esse ângulo é o ângulo de incidência, porque é formado com o raio refratado com a normal. Esse ângulo é de incidência, vale 45 graus. E é exatamente essa a pergunta da letra C, o ângulo de incidência da segunda face. Ângulo de incidência na segunda face, quando ocorre a segunda refração. Então é o R'. E ele vale, a gente viu, 45 graus. 45 graus. Ok? Vamos buscar agora o ângulo de refração na segunda face. Então agora vamos usar novamente a lei de Snell-Descartes, considerando agora o ângulo de incidência 45 graus. E eu quero saber esse agora. Então agora nós vamos partir do meio B, que é o prisma, para o meio A novamente, que é o ar. Lembrando que o nome do ângulo de refração na segunda face é o I', ok? O ângulo de incidência é R', e o ângulo de refração vai ser chamado de I'. Então, novamente aqui, a lei de Snell-Descartes. O meio B é o próprio prisma. Ele tem um índice de refração igual a raiz quadrada de 2. E o seno do ângulo R', a gente viu que é 45 graus. Seno de 45 graus. Igual. O meio A tem índice de refração 1, que é o ar, vezes seno do ângulo I'. É o que nós queremos encontrar. Muito bem, raiz quadrada de 2 vezes o seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 dividido por 2. Isso é igual a seno de I'. Multiplicando aqui, pessoal, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada do número 2 é raiz quadrada de 4. Dividido por 2, pode ser feito direto. É igual a seno de I'. Porque a raiz quadrada do número 4 é 2. Então vai ficar 2 dividido por 2. Estou fazendo esse passo a passo para que não fique dúvida. Essa divisão dá 1. Então é o seno do I'. Quando o I' é um ângulo, você viu lá. Quando eu tenho um seno valendo 1, é porque esse ângulo aqui, I' é 90 graus. Então, I' corresponde a 90 graus. 90 graus. Então, vamos marcar essa outra questão. Ângulo de refração na segunda face. É o ângulo formado com a normal e o raio chamado de emergente. Então, nós encontramos o I', é o ângulo. Ele vale 90 graus. É exatamente aqui, ó. Essa abertura corresponde a 90 graus. Como aqui é perpendicular, então fechou aqui, ó, 90 graus. Então aqui eu tenho o raio refratado na segunda face. Observe que ele ficou exatamente sobre a superfície. Então isso aqui a gente vai chamar de um ângulo limite. Ok? Ângulo limite. Se eu pegar qualquer raio fora desse ângulo aqui, esse raio já vai voltar para o meio de origem. É a chamada reflexão total. Então, se eu prolongar o raio refratado agora, na segunda face, então eu tenho que voltar aqui, ó. E aí eu vou cruzar aqui com o prolongamento do raio incidente na primeira face desse prisma. E formou-se esse triângulo aqui agora, ó. Eu sei esse ângulo D1 é 15 graus, aqui é o desvio primeiro, né?
na primeira refração que ocorreu na primeira superfície, superfície 1, e agora tem esse D2 aqui. Vamos ver se é a próxima pergunta. Na letra E, desvio angular da segunda face. Desvio angular é esse aqui, ó, é o D2. Quando eu prolongo esse raio refratado aqui, eu toco no prolongamento do raio incidente. Então isso aqui é o chamado desvio angular da segunda face. Então eu tenho que saber esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o D2. Então essas fórmulas já foram definidas no primeiro vídeo. O D2, pessoal, você pode ir anotando isso aí. O D2 é o I' menos o R'. E nós temos exatamente aqui, ó, o I' é 90 e o R' é 45 graus. Então é 90 menos 45. O D2 vai ser 90 menos 45. Então, D2, que é o desvio na segunda face, 45 graus. 45 graus. Então, aqui está, desvio angular na segunda face. É o chamado D2, segundo desvio. 45 graus. O que mais? Desvio angular total. Aqui a gente viu que dá 45 graus. O D que ele está perguntando, o desvio angular total, é exatamente isso aqui, pessoal. Esse ângulo aqui, esse ângulo externo. Esse ângulo externo é a soma desses dois internos. É 15 mais 45, vai dar 60 graus. Podemos marcar que o desvio angular total é 60 graus, embora tenha uma forma para isso. Diz o seguinte, ó. O desvio angular total é dado pelo I mais o I' menos o A. Vai dar a mesma coisa, com fórmula ou sem fórmula. Eu disse que vai dar 60. O I é aqui, o 45. Mais o I'. O I' é esse aqui, 90. Menos o A. O A é 75. Vamos ver. 90 com mais 45, 135. 135 tira 75, exatamente 60. 60 graus. É exatamente essa soma aqui, ó, 45 mais 15 graus. Porque esse ângulo é externo, esse ângulo e essa propriedade vale para qualquer triângulo. O ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos, desde que não seja esse adjacente. Então é esse e esse. 15 mais 45 dá o 60. E usando a fórmula, que é I mais I' menos A, esse ângulo aqui, dá a resposta também. O desvio angular total, 60 graus. Vamos responder na nossa folha. Então, aqui está o desvio angular total. É o D. Ele vale 60 graus. Então, chegamos ao final, pessoal. Mais um exercício, trabalhando com o prisma óptico. Você viu que esse exemplo deu um bom trabalho, de certa forma até inviável a gente fazer pela internet, mas está resolvido. Muitas pessoas têm dificuldade com esse tipo de assunto. Espero ter ajudado aqueles que têm dúvida. Pessoal, é muito importante que você compartilhe o vídeo, que você dê like, que você faça a inscrição no canal. E acionando o sininho você recebe todas as postagens. Os nossos vídeos têm esse padrão. É simples, é direto. Eu conversando com você, resolvendo exercício. Se você fortalece o nosso trabalho, está mostrando para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Até o nosso próximo vídeo. Veja a playlist completa. Tchau!